Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Iremos meditar hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 28, que nos diz: Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque a ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estavam na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: O que tens conosco, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-se e chamando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com que autoridade ordena aos espíritos imundos e eles obedecem? E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. O evangelho de hoje inicia dizendo que Jesus ensinava com autoridade. A autoridade de Jesus é uma autoridade diferente da autoridade dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei. Porque a autoridade de Jesus, ela é a autoridade diretamente do Pai. Jesus, quando ele ensina a palavra, ele nada mais, ele ensina aquilo que ele vive. Então a sua palavra, ela tem peso da vivência e da santidade de Deus. Jesus, ele ensinava aquilo que ele praticava. É muito interessante fazer uma observação neste ponto, porque as próprias bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, que é a vivência do Evangelho, onde Jesus diz como viver o Evangelho nas bem-aventuranças, nada mais são do que o próprio Jesus fazia e do que ele era. Que ele era o manso por primeiro, o pobre por primeiro, aquele que era perseguido. Então a autoridade de Jesus vem da vivência de tudo aquilo que ele fazia, que ele era e que ele ensinava. Diferente dos escribas e fariseus, que falavam da palavra, comentavam a palavra, mas não viviam a palavra. Então a palavra, ela tinha um poder vazio. Embora a palavra de Deus é sempre poderosa e sempre viva, sempre eficaz, mas é interessante que as pessoas percebem, e na época de Jesus a mesma coisa, percebiam que aquelas palavras eram vazias, porque era dita por pessoas que não as viviam. Pessoas que colocavam fardos pesados nas costas dos outros, mas que na verdade não carregavam nada para si. Ao contrário de Jesus, que pregava o que ele realmente vivia, o que ele era. Irmãos e irmãs, hoje este Evangelho nos convida a olharmos para a nossa vida e vermos como nós estamos vivendo a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós corremos o risco de querermos falar da palavra de Deus para um, para o outro, fazer um discurso aqui, outro ali, falar para os nossos irmãos, mas muitas vezes aquilo que nós falamos nós não estamos vivendo. Então hoje, com muito amor, o Senhor nos convida a olhar como nós estamos vivendo esta palavra. Porque à medida que nós vivemos essa palavra vai criando raízes e força em nós. E vai se tornando poderosa, a tal ponto de entrar também no coração dos nossos irmãos e pelo nosso testemunho, que é a vivência da palavra, tocar uma vida e um coração. É como um pai e uma mãe. Do que adianta um pai e uma mãe falar para o filho, vai para a missa, se o pai e a mãe não vai para a missa? Ou falar para o filho, reza, se o filho não vê o pai e a mãe rezar? São testemunhos falsos. Agora, quando nós vivemos aquilo que falamos, os nossos testemunhos são verdadeiros, se tornam verdadeiros e entram no coração e mudam as vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Amém.